Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar entrando até a casa de vocês. Espero, pela ação do Espírito Santo, também nos seus corações. Nós estamos aproximando cada vez mais dos dias da Jornada Mundial da Juventude. Nós estamos aí já entrando no mês de junho, daqui a pouco estaremos no próximo mês, vivendo com o mundo inteiro, aqui no Rio de Janeiro, essa Jornada Mundial da Juventude, que terá conosco para presidi-la o Papa Francisco. Na nossa visita ao Santo Padre, ele justamente falou da sua alegria em vir aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para conosco celebrar esse belo e importante momento. E justamente quer estar com a juventude, quer estar com todo o povo, quer falar ao mundo através dessa Jornada Mundial da Juventude. Desde já todos sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro a poder viver conosco a Jornada Mundial da Juventude. São tantas histórias, são tantas notícias, mas tenho certeza, nós aqui do Rio de Janeiro estamos abrindo nossos corações, nossas casas, nossas vidas, para acolher os irmãos e irmãs que vêm do Brasil e do mundo para estarem conosco como membros da nossa família, para viverem conosco durante uma semana ou mais, esses momentos que são marcantes para a nossa vida, e nós estamos felizes de poder servir a igreja, nos colocando disponíveis para acolher a todos e para preparar da melhor maneira possível, conforme nossas condições, preparar um lugar para que todos sejam bem acolhidos e celebremos juntos esse belo e importante momento que é a Jornada Mundial da Juventude. Nós sabemos, meus irmãos, são perto de 170 países que já se inscreveram, fora os que não se inscrevem, que nós não sabemos ainda quantos são, além dos 55 idiomas. Já a cidade foi repartida em idiomas para que em cada região da cidade tivéssemos as catequeses, as hospedagens e facilitasse também a locomoção, de tal maneira que durante as manhãs de quarta, quinta e sexta, o deslocamento seja o menor possível, dentro de um certo bairro ou entre bairros para onde estão hospedados e para as catequeses. E depois, é claro, para as grandes celebrações com o Santo Padre, na quinta e sexta em Copacabana, sábado e domingo no Campus Fide, em Guaratiba, sem dúvida serão também outras oportunidades de nós também estarmos nos deslocando, indo para celebrar juntos e tornando cada vez mais o anúncio de Cristo muito presente na história. Jovens que vêm com essa busca de Deus, que vêm trazendo nos seus corações a graça do Senhor de querer viver e vivenciar cada vez mais a sua vida cristã. E é o momento também que, se de uma certa forma os olhos do mundo se voltam para a juventude cristã e católica ou para os jovens de boa vontade que para aqui vêm, também, sem dúvida, que também é o momento de os jovens anunciarem ao mundo a sua esperança e o seu compromisso de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, alicerçado na sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jovens que sabem dialogar também com o diferente, com as várias situações, mas vivem com convicção a sua vida cristã. Vivem com alegria a sua vida cristã. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que nós temos hoje, nesse domingo, nesse final de semana, duas leituras que falam dessa situação de renovar, de renascer do jovem. A leitura primeira e o Evangelho desse domingo, que nos falam justamente da missão da igreja, que é a missão de Jesus, de levar as pessoas, especialmente a juventude, a renascerem, a ressuscitarem, a renovarem suas vidas. Assim é, caríssimos amigos e irmãos, no Evangelho desse final de semana, nós vemos que Jesus, que traz à vida o filho da viúva de Naim, não é? Ou seja, Jesus, ao chegar à porta da cidade, eis que levava um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva, que acompanhava muita gente da cidade, não é? Vendo-a, movido pela compaixão, ele disse: não chores. E aproximando-se,
tocou no esquife e os que levavam pararam. Disse-lhe Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se, porque estivera morto, e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Aparece aqui, caríssimos irmãos e irmãs, esse sinal que Jesus vem fazer na humanidade. Vem tirar as pessoas da morte para que tenham a vida. Para que tenham a vida e a vida em abundância. Para que o encontro com Jesus, no meio das suas mortes, também possa experimentar a ressurreição, no sentido de ressuscitar para uma nova vida. Caríssimos amigos e irmãos, não se trata apenas de um morto que volta à vida, mas muito mais do que isso. Trata-se, digamos, de Jesus que vem à humanidade toda trazer vida para todos. Nesse sinal que nós ouvimos aqui no Evangelho de Lucas, é um sinal daquilo que Cristo veio fazer para todos sempre, e para toda a humanidade, e que a igreja é chamada a ser esse sinal. É interessante que justamente essa palavra nos vem bem desse clima de Jornada Mundial da Juventude que nós vivemos. Se de um lado nós falamos agora há pouco, que aqueles que virão para a jornada são jovens conscientes, animados pela fé, pela ação do Espírito Santo, que querem o bem, querem realmente ser pessoas que ajudam o mundo a ser melhor. Se são pessoas que vêm buscar, ser um sinal de Cristo para a humanidade, do outro lado, nós sabemos que tem muitos jovens que estão na morte, que estão sem vida, estão sem sentido de vida e que experimentam muitas vezes a angústia de não saber para que é a sua vida e para que vale a sua vida. Às vezes colocaram suas esperanças, a sua experiência e tudo mais em algo que passa e que o decepcionou. Ou muitas vezes foram levados pelas falsas promessas, achando que teriam encontrado a vida onde na verdade só encontraram a infelicidade. Então nós temos muitas pessoas que estão nos esquifes da vida. A igreja tem a missão, como a de Jesus, de ir ao encontro desses funerais da vida, para poder dizer, olha, nós trazemos a vida nova, levantar-se das suas mortes, levantar-se dos seus pecados, levantar-se de sua vida sem sentido para viver uma nova vida. É aquele que nós sabemos que é a vida do homem novo que vai renascendo, que vai ressuscitando com Cristo até a ressurreição final. Nós somos chamados, portanto, enquanto igreja, a ir mais longe e a ir ao encontro dessas pessoas. Aliás, é um pouco um dos refrões do Papa Francisco, de ir às periferias do mundo, das cidades, não só as geográficas, mas também as situacionais, as várias situações de periferia em que jazem as pessoas. E a igreja tem essa missão de, em nome de Cristo, e como Cristo presente hoje na história, de levar, jovem, eu te ordeno, levanta-te, sai da sua morte, da sua vida sem sentido e dar a mão para que recomece uma vida nova, retome uma vida nova. Uma jornada mundial da juventude, nós vemos um pouco isso. Os jovens do mundo inteiro que têm essa experiência de Cristo, experiência de Deus, que são sinais para a juventude do mundo, de que vale a pena ter esperança, que vale a pena ter confiança em Deus, que vale a pena seguir a Jesus Cristo, porque nos faz viver nessa vida nova, nos faz dialogar com toda a humanidade, nos faz viver nesse mundo, porém tendo o coração no Senhor, tendo um valor no seu coração, na sua própria vida. Tanto a palavra de Deus, do Evangelho, desse final de semana, caríssimos irmãos e irmãs, deve nos alimentar a nossa vida, a nossa esperança, nesses momentos que se aproximam da Jornada Mundial da Juventude. Mesmo para aqueles que não virão aqui ao Rio de Janeiro, também estarão sendo chamados na sua cidade, na sua diocese, a viver esses momentos e a renovar nos seus corações a esperança, a vida nova, para depois dar continuidade a essa alegria de poder crer como um dom que nos é dado, estamos no ano da fé, e ao mesmo tempo olhar para a frente com esperança. Nesse sentido também, caríssimos irmãos e irmãs, na leitura primeira desse domingo, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nos fala de Elias, também que tem a mesma atitude. Já aparece como sinal no Antigo Testamento aquilo que Cristo vai realizar
né, no Novo Testamento e que a igreja, em como Cristo, deve continuar realizando. Elias também, diante de uma senhora que perde o seu filho, onde ele estava hospedado, né, ele reza, toma o filho sobre os braços, reza e pede a Deus para que traga vida a essa pessoa. Né? Estendeu-se em seguida sobre o menino, invocando de novo o Senhor. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e a alma do menino voltou e ele reviveu. Então, aquilo que já no Antigo Testamento é anunciado como sinal, aquilo que já o profeta já vai proclamando que o Messias é aquele que vem realizar plenamente tudo isso. E Messias, Jesus Cristo, realiza e depois dá à igreja essa missão de poder trazer à vida aqueles que jazem nas sombras da morte, aqueles que jazem sem vida pela história e pela caminhada. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que a missão da igreja é chamada, nós somos chamados a entendê-la e a caminhar de tal forma que possamos descobrir sempre que nós temos uma missão de esperança, de levar a vida para todos, de conduzir as pessoas para que a experiência de uma vida nova leve as pessoas a estar no mundo de uma nova maneira. Estamos cansados daquilo que são as guerras, as bombas, os egoísmos, as violências, os esquartejamentos, as balas aqui e acolá. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a buscarmos cada vez mais a esperança de que o mundo pode ser de fraternidade e melhor. É nesse sentido que nós, nesse final de semana, buscamos viver a nossa vida de fé e acreditar que no Senhor nós com Ele ressuscitamos e anunciamos a ressurreição para os irmãos e irmãs. E também, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura desse final de semana, a Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas fala justamente que o Evangelho é a revelação de Deus à humanidade. O Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, é o Senhor que se fala para nós. E São Paulo vai dizer, o Evangelho pregado por mim não tem nada de humano, e não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho, né, a palavra de Deus, é o Senhor mesmo que se revela a nós. E nós cremos que para poder realmente compreender o plano de Deus, é Ele mesmo quem se revelou quem Ele é e qual a sua vontade para nós. Que nem sempre cabe na nossa cabeça, mas que nós acreditamos e pedimos ao Senhor para que nós, acolhendo a palavra de Deus como palavra de Deus, nós precisamos ver que é isso que nós necessitamos de sintonizar, essa sintonia nossa, da nossa vontade, com a vontade do Senhor. Meus irmãos e irmãs, tenham um bom domingo. Que a palavra de Deus que vai ser ouvida na sua missa, que você vai participar, ilumine a sua vida. Tivemos grandes acontecimentos a semana passada. Domingo passado, dia 2, a grande hora santa, os vários fusos horários, né, da igreja, pelo mundo afora, sobre o ano da fé. Na última sexta-feira, o dia de oração pela santificação dos sacerdotes e também o dia do coração de Jesus. Ontem, né, o sábado, o coração de Maria. E lembramos dessa nossa caminhada para a Jornada Mundial da Juventude, que queremos vivê-la e participar de perto ou de longe. Que a palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse final de semana ilumine a nossa vida, nos faça experimentar a ressurreição e anunciá-la para os irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.